Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, pessoal, eu hoje trago mesmo aquele tipo de smartwatch que vocês estão sempre a pedir. Além de medir batimentos cardíacos, tensão arterial, percentagem de oxigenação no sangue, ainda mede a temperatura corporal. Impressionante. Tal como puderam observar no vídeo do unboxing, caso não tenham visto esse vídeo, é só clicarem aqui no card que está a passar neste momento. Encontramos aqui uma embalagem muito bem construída e onde tem discriminadas todas as principais funções deste smartwatch. No interior temos o smartwatch, o carregador, o manual de instruções e algo que eu achei bastante interessante, que é uma película para proteger o ecrã. Ok, tudo bem, não é uma película de vidro temperado, vai sempre proteger, nem que seja de riscos. E eu acho que essa atenção por parte das marcas é sempre bem-vinda. Encontramos aqui um ecrã com 1.3 polegadas e resolução de 240 por 240 pixels, com tecnologia TFT e curvatura 4D, o que faz com que os cantos sejam ligeiramente arredondados, dando-lhe aquele toque mais elegante. Apesar de este ecrã não ser dos melhores que já testei, ele cumpre bastante bem a sua função. Os ângulos de visão são bons e ainda é possível regular a intensidade do brilho, além de que o touch é super responsivo e também não desiludiu. De lado encontramos o único botão físico deste smartwatch que tem a possibilidade de rodar, mas a verdade é que se rodarmos ele não faz rigorosamente nada. Até poderia dar jeito para navegar pelos menus, mas não faz nada. Basicamente as únicas funções deste botão físico é ligar ou desligar o ecrã do smartwatch ou retroceder nos menus. Na parte traseira temos acesso aos vários sensores deste smartwatch, que não são poucos, e mesmo em cima encontramos dois pontinhos em metal, que é onde o carregador encaixa para fazer o carregamento da bateria. Além disto tudo, o GTS ainda vem equipado com uma pulseira em silicone extremamente confortável e que pode ser substituída por outras pulseiras, desde que a medida seja de 20 mm, o que é muito fácil de encontrar. Infelizmente existem apenas 4 watch faces disponíveis. Já não é nada mau, mas podia ser bem melhor. Poderiam ter incluído aqui mais watch faces, mas pronto, é o que há. Encontramos ainda aqui a norma de certificação IP68, o que significa que podem ir correr à vontade à chuva, podem fazer natação, podem fazer o que quiserem. No entanto, a marca recomenda que não façam mergulho ou outras atividades aquáticas onde haja muita corrente. A nível de conexão e alcance do Bluetooth, não tive qualquer problema. No que diz respeito também à recepção de notificações, também tudo normal. Vocês irão conseguir ser notificados de todas as aplicações que bem entenderem, pois essa permissão é dada na aplicação. WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, vocês vão ser notificados de todas as aplicações que vocês bem entenderem. Quando recepcionamos uma chamada telefónica, é possível visualizar o nome da pessoa que nos está a ligar. Atenção, caso esse número esteja gravado na lista telefónica, como é óbvio. No que diz respeito às mensagens, também é possível visualizar o nome da pessoa, mas infelizmente o corpo da mensagem está limitado a 50 caracteres, o que é sem dúvida uma desilusão. Se recebermos uma notificação em que o corpo dessa mensagem tenha mais de 50 caracteres, lá temos nós de recorrer ao smartphone, o que não faz muito sentido, enfim. Para carregar a bateria é necessário uma cápsula especial que, após colocarem o smartwatch no interior, a mesma tranca e o smartwatch fica bem seguro. É bom pelo facto de ser seguro, mas por outro lado, se perderem este carregador, terão mesmo de comprar outro, pois ele é mesmo específico para este smartwatch. Para carregar a bateria na totalidade são necessárias cerca de 1 hora e 30 minutos. No que diz respeito à autonomia, consegui cerca de 4 a 5 dias. O que não é nada mau, mas sinceramente também não é nada de especial. Este smartwatch é bastante simples de manusear. Para começar, existem 4 watch faces e consoante a watch face que escolherem, terão mais ou menos informação no ambiente de trabalho. Ao deslizar o dedo de cima para baixo, temos acesso ao estado da conexão Bluetooth, definições e podemos regular o brilho do ecrã. De baixo para cima, entramos no local onde ficam armazenadas todas as notificações que vamos recebendo. Da esquerda para a direita, entramos no menu rápido de contagem de passos, quilómetros e calorias, medição dos batimentos cardíacos e monitorizador de sono. Para entrarmos nos menus, deslizamos o dedo da direita para a esquerda e temos acesso a um total de 3 separadores. No primeiro separador temos acesso ao pedómetro. O movimento é a parte dos desportos, em que existem 7 disponíveis, onde além das habituais corridas e ciclismo, ainda temos montanhismo e natação. De seguida temos o monitorizador de sono. Depois, aqui este ícone com o coração, se pressionarmos temos 3 opções disponíveis. A frequência cardíaca, pressão sanguínea e, por fim, o medidor de oxigenação no sangue. No segundo separador temos a função mensagem, que é onde ficam armazenadas todas as notificações. Temos também o despertador. Podemos ainda controlar a música que temos no nosso smartphone e, por fim, no terceiro separador, temos um temporizador, um cronómetro, um medidor de temperatura corporal que tem a particularidade de estar sempre a fazer medições enquanto o estiverem a utilizar. Quando abrimos esta opção, encontramos aqui uma pequena notificação em que é pedido que utilizemos este medidor pelo menos durante 1 hora e que não façamos medições em ambientes extremos. Possivelmente é para estas medições serem o mais exatas possíveis. Por fim, nas configurações, é possível regular o brilho do ecrã,
utilizar o GTS como obturador para a câmara do smartphone. Esta opção encontrar telemóvel também funciona bem e, por fim, ainda é possível fazer a reposição dos parâmetros de fábrica. Como puderam visualizar agora, utilizando apenas o smartwatch é possível aceder a muitas configurações e a muitas funções. Mas, obviamente que se vocês quiserem aceder a históricos de medições e esse tipo de coisas, vocês aí terão mesmo de instalar a aplicação recomendada para utilizar com o Amazfit. Já estava a pensar no GTS. Terão mesmo de instalar a aplicação para fazer o emparelhamento entre o T-Crease GTS e o vosso smartphone. A aplicação que vocês vão necessitar chama-se Link to Sport e está disponível tanto em Android como em iOS. Logo pode ser descarregada tanto na Play Store como na App Store. Uma coisa que eu não gostei nada nesta aplicação é as traduções mal feitas, como já tem vindo a ser habitual neste tipo de aplicações para estes smartwatch e smartbands. Mas pronto, é apenas um pormenor. Felizmente a aplicação é muito intuitiva e dá para perceber bastante bem. A aplicação tem 4 separadores em baixo e no primeiro separador é onde fica armazenado o histórico das medições cardíacas e monitorizador de sono. No segundo separador é a parte da saúde e do desporto, em que a nível de saúde é possível visualizar as últimas medições de temperatura, tensão arterial e oxigenação no sangue. E mais abaixo existe um histórico que está relacionado com os desportos suportados por este smartwatch. O terceiro separador é onde se regulam algumas funções do GTS, tais como as notificações das aplicações, lembretes, a opção de levantar o pulso para ativar o ecrã, monitoramento da frequência cardíaca e corporal, entre outros. Por fim, o quarto separador é onde ficam registados os nossos dados pessoais, tais como peso, idade, altura, etc., que é para o smartwatch, com esses dados, calcular o número de calorias gastas, etc. E pessoal, aqui vocês têm que ser honestos. É importante colocar aqui os dados extremamente corretos, que é para haver uma medição correta dos passos percorridos, calorias perdidas, quilómetros percorridos, etc. Aqui não podem aldrabar. Pois é, pessoal, e não há muito mais a dizer sobre este smartwatch. Ele cumpriu bem o prometido. Conexão Bluetooth impecável. O alcance também não fica nada atrás. A bateria cumpriu o que a marca anuncia. O facto de não conseguirmos ler as mensagens na totalidade, estarmos limitados a um certo número de caracteres, foi algo que eu não gostei muito. Mas por outro lado, nós conseguimos ser informados de todas as aplicações que tivermos instaladas no smartphone, por isso uma coisa compensa a outra. Relativamente às más traduções do português, infelizmente é algo que já tem vindo a ser habitual neste tipo de aplicações e não há nada a fazer. A norma IP68 é sempre bem-vinda. É muito bom nós estarmos descansados por causa das umidades, ou por causa da chuva, ou irmos tomar banho à vontade, ou fazer natação. E claro, não nos podemos esquecer da imagem de marca deste smartwatch, que é o quê? É o facto dele medir os batimentos cardíacos, a tensão arterial, percentagem de oxigenação no sangue e ainda mede a temperatura corporal, o que nestes tempos de pandemia, Covid e não sei o quê, dá imenso jeito. Bem pessoal, e chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, deixem aquele like que é muito importante. Se gostaram do canal, subscrevam e ativem o sininho para não perderem todas as notificações. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só deixarem nos comentários. Posso não responder na hora, mas sempre que posso, eu respondo. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem!